Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou mostrar para vocês uma Bíblia. Ela tá numa capa, né? Bem bonita essa capa, eu gosto dessa capa. Ó, é a Bíblia Shed. Inclusive eu já falei sobre ela com vocês, só que eu não cheguei a mostrar ela no vídeo que eu tinha falado sobre ela. Ó, a minha Shed, ela veio com capa feminina. Só que confesso que eu não gosto da capa dela. Aí eu botei essa capa por cima. Ó, eu não vou mostrar a capa dela, mas ó, tá vendo? Tem uma beirada rosinha. Tem uma beirada rosinha com flores verdes. Eu não gostei muito da capa dela, nem da qualidade da capa, nem da estampa. Eu achei meia feia e logo começou manchando desde o começo que eu comprei ela assim. Mas a Bíblia em si é boa, mas aí eu não gostei da capa. Eu só comprei ela nessa estampa feminina por causa do valor mesmo, ela estava bem em conta. E se você tiver oportunidade, eu aconselho você a comprar naquelas capas que é metade marrom, metade preta, bem. Então, gente, essa daqui é a minha Bíblia Shed, ó. Bíblia Shed, Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Ela usa o texto Revista e Atualizada, que é a ARA, né? Ou RA, que antigamente nem tinha. Almeida Revista Atualizada, era só Revista Atualizada. Era a segunda edição, aí no caso a terceira edição vai vir a NA mesmo. Tá? Eu tenho a primeira edição, só que é na Bíblia Vida Nova. E essa daqui já ficou só a Bíblia Shed mesmo. Ó, a editora Vida Nova. E tem aqui a ficha catalográfica dela e tal. Ela tem um tamanho bom, um tamanho bem portátil. Eu não sei se aqui vai mostrar o tamanho dela. Mas ela tem 21 por... acho que por 13 ou por 14. O tamanho dela é bem prático. Assim, ó. O tamanho dela, ó. Você pega na mão, ó. Essa daqui, minha, deixa eu pegar aqui. Essa daqui é 21 por 16. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Ó, na altura é igual. Então essa daqui de baixo é 21 por 15. Essa daqui é 21 por 15, então. Porque aquela lá é 21 por 16, deu a diferença de 1 centímetro. É por causa da capa aqui também. Mas vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela é a capa feminina, só que eu acho feia. E ficou toda manchada. Deixa eu focar. Ó, logo aqui no início você vê o índice da Bíblia normal. Só que esse índice aqui, ele é bem assim, com uma pegada como se fosse uma Bíblia antiga, sabe? É um índice bem antigo, você não vê um índice com uma pegada moderna, não. Mas está tudo aqui, né? O Antigo Testamento, a página do livro que você vai encontrar. E tá vendo? Tem essa sigla aqui, que tem gente que não sabe como é que é Gênesis, né? Aí já tem aqui, aí se você, caso você não saiba, te ajuda a identificar os textos, porque às vezes eles na notinha de rodapé, que tem estudos, né? Eles trazem só a sigla, então você consegue identificar de que livro que eles estão falando, isso daqui já ajuda. Também tem lá atrás a ajuda para o leitor, tal. Aí tem aqui informações específicas. Eles trazem algumas ajudas aqui, ó, sobre as abreviaturas que são usadas na Bíblia, como eu já falei com vocês, ó. ARA, tá vendo? Almeida Revista Atualizada, aí Almeida Revista Corrigida, Antigo Testamento, aí tem vários, ó, quando é GR é quando se refere a grego, aí tem hebraico, quando há citação a Septuaginta, aí é LXX. Isso daqui é bem útil para quem está começando e também aqueles que já caminham há um tempo, mas nunca tiveram acesso, às vezes, a uma Bíblia de estudo, nunca prestaram atenção nessas pequenas coisas. Aí aqui tem a nota também sobre a versão, notas dos revisores da ARA, e tem aqui, ó, notas homiléticas. Essa Bíblia traz notas homiléticas, e isso daqui é vamos dizer, um diferencial dessa Bíblia, são as notas homiléticas, que é bem útil. A ARA, né? A versão ARA aqui, ó. E tem uma palavra do editor que é o Russell Shedd, né? A palavra do editor. E começa aqui a Bíblia. Primeiro, a página. A página é boa, só que ela é um pouco delicada. Dependendo do material que você usa, com o tempo começa manchando. Eu até vou mostrar para vocês algumas coisas que eu usei que acabou manchando. Ó, aqui começa assim, ó, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, tem uma introdução de Gênesis. Essa introdução não é muito grande, mas ao mesmo tempo é uma boa introdução. Ela é bem assim objetiva.
Tipo, se você estiver pregando sobre o livro de Gênesis e você quiser trazer uma introdução, você pode citar algumas coisas aqui, te ajuda a você fazer um resumão sobre o livro de Gênesis, focando nos assuntos principais, sabe? No ponto principal. E é uma ótima introdução, falar a verdade. Tem introduções que são muito longas que você acaba se perdendo. E ela não deixa você se perder. E tem aqui o esboço do livro de Gênesis, né? O esboço vai ter outro lado aqui. E começa o texto bíblico. O texto é em 2 colunas, como vocês estão vendo. Tem uma colunazinha aqui central, que são as referências cruzadas, tá vendo? Que ela traz. É uma referência interessante, tá vendo? Bem aqui. Tem algumas páginas que quase não tem referência, mas eu acho que quase toda a Bíblia é assim, né? E tem as notas de estudo, que seriam os comentários bíblicos, que essa Bíblia aqui, ela tem essa pegada de ser uma Bíblia comentada. E ela tem aqui o texto bíblico, tal, as notas de estudo, e é versículo embaixo de versículo. Isso daqui acaba facilitando a você encontrar os versículos com mais facilidade. A letra é bem fininha, tá vendo? Mas não é ruim de ler, não. Fica de um jeito, assim, agradável aos olhos. Você bate, você logo consegue ler. Então, não é né, nada de difícil leitura, nem de difícil acessibilidade. O livro tá aqui, aí você faz assim, você folheia, você acha com a facilidade que você está procurando. Isso daqui já é um facilitador muito grande. E os estudos. Não tem estudo sobre todos os assuntos que você vai precisar na Bíblia, mas os principais você vai encontrar. Tem algumas notas que eu sempre faço umas observações, atenção ao contexto, tal. Eu sempre faço as observações. Aí deixa já logo de início falar, a caneta, ela aqui não vai dar para ver direito, mas ela começa expandindo para o lado de trás, ó. Mas essa caneta aqui é uma caneta normal que eu escrevi. Na época eu não sabia que podia usar caneta normal em Bíblia. Aí eu escrevi e começou expandindo para o outro lado. Aí eu pude perceber isso. Eu usei algumas vezes nessa Bíblia. Ó, mas em algumas páginas é mais fácil de identificar. Ó, e outra... Aqui, ó, tá vendo? A tinta tá expandindo e tá escrito do outro lado, ó. Tá vendo? Isso daqui é caneta. Eu fiz as minhas próprias referências, eu faço isso. E marca texto em gel também mancha essa Bíblia com o tempo. Não mancha na hora, mas com o tempo ela começa a ir para o outro lado da página. Ó, tá vendo como é que tá essa página? Isso aqui é a parte de trás. É aqueles marca-texto em gel mesmo. Gigel, que fala marca-texto Gigel. Não é bom para a página de Bíblia, pelo menos todas as Bíblias que eu usei até hoje, Gigel, com o tempo faz isso. Algumas demoram mais, outras são mais rápidas, mas sempre faz isso. Começa e às vezes a página começa enrugando. Então não é bom para você usar em Bíblia. Se você quiser usar, sei lá, em cadernos e livros com páginas mais grossas, talvez seja uma boa, mas em Bíblia não recomendo usar. Não vale a pena. Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu usei esse marca-texto de gel. Do outro lado, ó, ficou tudo manchado, tá vendo? Com o tempo mancha. Aí, tipo... Eu não sei se pode, depois com o tempo, prejudicar o que tá escrito. Eu não sei. Eu não sei se com o tempo vai prejudicar o que tá escrito. Mas, espero que não, né? Mas aí, tá vendo? Tá marcado desse lado e aparece agora que tá marcado do outro lado. Deixa eu ver se eu acho alguma... Aqui, ó, achei uma nota homilética aqui, ó. Nota homilética, referente a alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tá falando sobre 7:22. Êxodo 7:22 aqui. Ó, tá vendo? Tem o texto aqui. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí tem uma explicação sobre esse versículo. Aqui, ó, fizeram também o mesmo. Aí tem uma explicação. E após essa explicação tem uma nota homilética referente a esse texto. Vamos ver o que a nota homilética fala. Este capítulo nos ensina sobre o poder soberano de Deus e sobre o seu direito de exigir a obediência humana.
Aqui podemos ver as punições se acumulando à medida que o ser humano resiste às mensagens de Deus. Lemos das limitações das faltas religiosas que tentam imitar a verdade para poderem conquistar os fiéis. E podemos ver a separação de Deus, que Deus faz entre o seu povo e o mundo que recusa aceitar a sua palavra. Essa nota homilética aqui, ela abrange todo o assunto do capítulo, mas ela traz assim um ponto de pregação, entendeu? Aí você consegue pregar em cima desse texto e essa nota homilética aqui, ela te direciona para essa pregação. Aí isso aqui é bem interessante. Essa Bíblia aqui, ela é cheia de notas homiléticas, mas você não vai encontrar assim em todos os momentos, né, as notas homiléticas. Deixa eu passar aqui para frente que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu usei aquele giz gel, como eu falei com vocês. Aí começou a manchar do outro lado, ó. Aí fica aparecendo que eu marquei os dois lados, mas eu marquei um lado só. E aqui onde eu marquei mesmo tá confuso, porque parece que, sabe, tá misturado as cores. Aí eu vi que esse giz gel não é uma boa para você marcar em Bíblia. Mas deixa eu... Ó, aqui tem outra nota homilética, tá vendo? De vez em quando você vai esbarrar com uma nota homilética. Aqui no livro de Juízes eles fazem um comentário bem interessante sobre o relato de Jefté. Eu também marquei, também aconteceu a mesma coisa. Traz uma nota homilética aqui sobre isso. E aqui no livro de 1 Samuel, eu acho que é 2 Samuel, é 1 Samuel mesmo. É a melhor explicação que eu encontrei até hoje sobre esse assunto. Inclusive, eu repitei a página toda, tá vendo? Isso tudo aqui traz uma explicação só sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu acho o título aqui, ó. Saul consulta a médium em Endor. Aqui em 1 Samuel, capítulo 28. Toda essa explicação aqui se refere a esse assunto. Então, eu achei uma explicação muito completa, muito boa. E eu li isso tudo aqui, eu achei assim, a melhor explicação até hoje, eu achei foi essa daqui. Ela ficou melhor até do que a Bíblia Apologética, que também traz uma explicação referente a esse assunto. E a Bíblia Apologética tem explicações muito boas, mas essa daqui ficou melhor. Deixa eu ver aqui, que eu queria mostrar para vocês. Olha só como é que é a diagramação do livro de Jó. Aqui no livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, tem uma introdução, né? Essa introdução aqui ao livro aqui eles falam Cânticos de Salomão. Aí tem outras bíblias que falam Cânticos dos Cânticos. É uma introdução muito curtinha, ó. É só esse textinho aqui, tá vendo? É só isso aqui. Só que eu achei a melhor introdução até hoje que tem sobre esse livro. Sabe, eu gostei muito, ela é muito objetiva e ela diz que o livro de Cânticos não tem nada de alegoria, não é um texto alegórico que você tem que ficar imaginando Jesus no texto ou Deus no texto, Deus é Salomão e tal, sabe? Aqui fala sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher e que Deus, o tipo de amor que Deus quer ver de um homem para com uma mulher e da sua mulher para com o seu marido. E, vamos dizer, quando o casal vive esse amor em Deus, isso agrada ao Senhor, isso é demonstrar o amor de Deus, mas porque eles estão vivendo esse amor. E fala sobre isso, essa introdução aqui, eu achei essa introdução super, sabe, direta, e eu gostei muito dessa introdução. A introdução que eu mais gostei até hoje foi essa daqui. Aí, ó, se vocês quiserem dar um print na tela para vocês lerem depois... Não sei se está focando direitinho, mas eu creio que esteja. Então, aí eu queria mostrar isso aqui para vocês. Às vezes as introduções são pequenininhas, tá vendo? Mas, mesmo que sejam pequenas, são boas. O que funciona bem para a Bíblia, assim, gente, é caneta prateada ou caneta dourada, tá? Caneta prateada e dourada é a melhor coisa, que não mancha com o tempo e nem nada. E eu queria mostrar aqui para vocês, antes de finalizar também, uma notinha aqui que eu achei bem interessante, que é referente a Mateus, capítulo 12. Ó, o capítulo 12 está aqui, versículo 30. Fala assim, ó.
Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso aqui são palavras de Jesus. E aqui o comentário. Não há neutralidade em assuntos religiosos. Quem não serve a Cristo está servindo ao diabo e curva-se ao seu jugo. Aí eu acho assim, quando eu li isso aqui, poxa, sabe, não passou pano pra ninguém. E tipo assim, é isso aí mesmo, a verdade do evangelho é essa. E foi simples, não ficou enrolando, não ficou enchendo de comentários, mas falou o que tinha que ser falado e acabou. Entendeu? Aí eu gosto muito dessa Bíblia por causa disso, ela é muito objetiva. Ela foca no que tem que ser falado e pronto. Traz coisas importantes, nem tudo ela traz, como eu falei, né? Porque ela tem como todas as páginas têm comentário, não tem uma página que você acha que não tem comentário. Mas ao mesmo tempo não dá para você ela comentar tudo, porque senão a Bíblia fica muito extensa. Mas os comentários que ela traz já são suficientes. Quando ela não traz o comentário assim de versículo por versículo, ela abrange um assunto. Ela abrange assim, vou falar, vamos dizer, sobre o Salmo 23. Aí ela traz um assunto geral sobre o Salmo 23. Aí ela não fala versículo por versículo, mas ela faz ela trabalha o assunto do capítulo. Entendeu? Ela faz isso. Então, não fica sem falar sobre os assuntos. Mas, ao mesmo tempo, não, vamos dizer, não fica aquela Bíblia cheiona de estudo e tal, que você não consegue nem carregar para os lugares. E essa Bíblia aqui dá até para você levar ela para a igreja, porque ela tem essa pegada, assim, sabe? Não tem tantas páginas excedentes, nem nada. E todas as páginas você vai ter texto bíblico. Então, não te atrapalha de você estar lá na igreja. O pastor fala, vamos ler em tal texto. Você consegue achar o texto e não tem nenhum estudo atrapalhando o seu procurar do texto da Bíblia, o versículo. Porque eu acho que atrapalha quando tem muito estudo. Aí, acaba me atrapalhando um pouco de ler a continuidade do texto. Eu não gosto tanto de ter tantos estudos. Só quando é uma Bíblia que eu só uso em casa mesmo. Eu sei que eu vou usar ela só em casa. Aí eu já deixo ela em casa, eu nem levo ela para a igreja. Mas quando é uma Bíblia que eu gosto de levar para a igreja, eu não gosto que tenha tantos estudos. Aqui acaba Apocalipse. E aqui tem ajuda ao leitor. Isso daqui foi o que eu coloquei. E eu coloquei até uma página aqui durinha, para quando eu estiver tivesse folheando a Bíblia, eu batesse nessa página durinha e eu soubesse que aqui já não é mais Bíblia, porque ela tem uma certa grossura aqui. Então, eu focar daqui para lá, né? No caso de procurando o texto. Aqui eu até escrevi algumas coisas, eu escrevi com caneta também, que começou a transferir para o outro lado, mas não chegou a atrapalhar. Eu escrevi sobre cronologia da Bíblia. E depois ela traz aqui, deixa eu ver, concordâncias. Aqui atrás, concordâncias por palavras, né? Concordâncias bíblicas. Essas concordâncias aqui. Aí você vai achar, aba pai, abaixar, abaixo, abalar. Aí, sabe, a concordância ela é boa. Não é uma concordância tão grande, mas é uma concordância boazinha, considerável. Se você precisar, né, de uma concordância, ela te traz, né? E traz algumas páginas no final para você escrever. Eu já escrevi na minha Bíblia. Essa daqui eu não sei se traz mapas. Traz sim, ela traz mapas no final, porque eu nem uso tanto esses mapas. Só de algumas opções que eu acabo usando, dessas assim eu não uso muito. Mas enfim, a Bíblia em si ela é muito boa, eu gosto dela. E às vezes eu vou em algumas igrejas que usam o texto árabe, mas de forma mais, vamos dizer, mais tradicional. Aí eu já sei que lá naquela igreja eu uso o texto árabe, aí eu vou levar essa daqui. Porque quando eu recebo a oportunidade, eu gosto de ler na versão que a igreja costuma ler. Eu fico um pouco sem graça de eu ler nas outras versões. Aí eu meio que fico mais à vontade. Quando eu sei que a igreja usa determinada versão, aí eu gosto de levar a versão que a igreja lê, né? Só se eu não sei a versão que a igreja usa, tal, eu não sei qual é a preferência, ou cada um pode usar uma. Então eu fico mais à vontade. Aí eu levo a minha. Às vezes eu levo essa daqui mesmo, eu levo a minha NAA, porque eu tenho gostado muito de ler a Bíblia na NAA. Basicamente eu levo a NAA
E a Ara também, principalmente, né? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu queria mostrar essa Bíblia aqui para vocês. É a Bíblia Shed, se vocês... Ela ainda é comercializada hoje em dia. Ela não é tão cara, mas também tem um certo valor. Ela é boa, só que ela não tem, tipo assim... Ela não é uma Bíblia repleta de estudo. Ela não trabalha os personagens bíblicos. Ela foca em trabalhar o assunto da Bíblia, sabe? Ela não trabalha os personagens bíblicos, essas coisas assim. Às vezes ela fala sobre algum personagem, mas muito raramente, sabe? Quando o texto está focado em trabalhar em cima daquele assunto. Mas principalmente é o texto bíblico, a mensagem que Deus quer transmitir por meio daquela palavra. E eu gosto muito dessa objetividade que essa Bíblia traz e de ser um texto, um estudo confiável, sabe? Um estudo que eu posso ler e posso ficar tranquila. É claro que são feitos por homens, mas é um estudo que me traz confiança, me traz segurança naquilo que ele explica, sabe? Até hoje eu não achei uma explicação daqui da Bíblia Shed que eu não tenha concordado. E olha que eu discordo de alguns estudos de outras Bíblias de estudo que eu tenho. Mas essa Bíblia Shed aqui não teve uma que eu não concordei. Não teve nenhuma até hoje que eu olhei assim e eu discordei, entendeu? Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa o like no vídeo aí se vocês gostaram desse vídeo.